Olá pessoal, meu nome é Vicente Natalino, sou advogado, sou especialista e consultor em licitações e contratações públicas. E nós estamos aqui com o nosso mini curso completo e atualizado de acordo com a nova lei de licitações, a 14133 de 2021. Aqui a gente dá ênfase ao pregão eletrônico e também nos assuntos relacionados aos sistemas ou pilares de integridade, o compliance. E na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre conhecer seu potencial cliente e vantagens em vender para o governo. Então, um tópico que nós vamos conhecer o nosso potencial cliente, que é um órgão ou uma entidade, e as vantagens, né, que é de vender para o governo, né, que às vezes é muito mitificado, né, como eu sempre falo aqui, as licitações, elas existem mitos que as pessoas falam às vezes sem saber do que se trata na realidade, né, da falta de capacitação e às vezes falam, né, desse grande ramo de negócio, dessa grande oportunidade de negócio, sem saber direito do que se trata e estão perdendo essas oportunidades. Também nós vamos falar como que a gente pode trabalhar com licitação, né, quais as áreas, como que se pode, quais as formas de se trabalhar com licitação. Nós vamos falar sobre o edital e a sua leitura integral e obrigatória, né, que é muito importante você participar de uma licitação, mas saber ali da regra do jogo. Nós sabemos que o edital ele faz leis entre as partes, então é necessário que haja ali o seu conhecimento, a sua leitura obrigatória e integral, né? E quando há dúvidas sobre o edital, o que nós vamos fazer quando houver dúvidas sobre o edital? Então, nós estamos aqui nessa terceira aula, explanando aí, tentando retirar as dúvidas, né, e ajudando aí a aprender essa matéria tão importante, essa matéria que deveria todos já ter conhecimento e que, infelizmente, não há, né? E mais uma vez, pessoal, não se esqueçam de nos acompanhar aí nas redes sociais, de se inscrever no canal do YouTube e acompanhar aí no Instagram, que é Licite com Integridade. Então, nesse primeiro slide, nós vemos aí diversos órgãos, né? Nós sabemos que os órgãos são de todos os poderes na sua função administrativa, eles realizam as licitações, as contratações diretas, né? Então, todos os órgãos, se você tem aí uma prefeitura na sua cidade, se você tem um hospital na sua cidade, um corpo de bombeiro, né? A polícia militar, polícia civil, a gente tem que falar dos mínimos órgãos para a gente saber que de todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, na sua função administrativa, eles, para que possam utilizar o dinheiro público de alguma forma, eles têm que realizar as licitações e também as contratações diretas. E como eu já sempre falo aqui, as contratações diretas vieram com a nova lei de licitação de uma forma mais interessante, mais vantajosa, né? Os valores aumentaram, como por exemplo, né, obras e serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores. Nós temos o valor de até R$ 108.000, né? E para outros serviços que não seja este que eu acabei de falar, e compras, e as compras em geral, nós temos o valor de R$ 54.000. Então é nisso que a gente tem que pensar. Essas oportunidades estão lá, né? Nós temos que ir lá e buscar a nossa fatia do bolo, né? E não deixar que poucos participam. Nós vemos muito aí que poucas pessoas participam de licitação, né? Tem poucos profissionais, tem poucas empresas. Às vezes você participa de uma disputa aqui, né, pela internet, coisa mais fácil, você tendo uma internet boa na sua casa, um microcomputador, você consegue participar, né, e vender para o governo de forma fácil, objetiva, e aí pegar a sua fatia do bolo, né, e participar ativamente das contratações, das compras e contratações. Então, primeira coisa é conhecer o seu cliente potencial, conhecer o órgão, são estratégias, né? São estratégias que a gente deve utilizar para poder iniciar aí uma contratação, verificar aí nos órgãos perto de sua casa o que estão comprando. Tem um órgão que compra água, tem órgão que compra bolo, né? Tem órgão que compra salgados para fazer as confraternizações. Então compra-se de tudo que a gente imaginar, né?
Então, é conhecer o seu cliente potencial, ir ao órgão, se cadastrar, verificar o que o órgão está comprando, conversar ali no departamento de licitação, com o agente de contratação, com a comissão de contratação, né? Ir ali no pregoeiro, perguntar para ele qual que é o plano de contratação anual daquele órgão público e buscar essas oportunidades de negócio. Quando estiver de posse de um edital, fazer um pedido de esclarecimento, enviar para o órgão os seus catálogos dos seus produtos, para que o órgão saiba que você vende aquele produto, para que você possa participar aí da cotação de preços. Participando da cotação de preços, já os agentes de contratação, né, os responsáveis aí pelas licitações, seja as modalidades tradicionais, ou seja, um pregão, né? O pregão eletrônico também já está sendo uma modalidade aí tradicional, né? Seja qual for, tem que buscar se aproximar daquele órgão e entender como que se dá aquelas compras, né? Acompanhar os procedimentos licitatórios, porque é direito de todos, é público, né? É transparente. Então, é essa forma de conhecer o seu cliente, fazer as vistorias, não simplesmente assinar uma declaração. Então, a gente tem que participar de licitação de forma estratégica, não como aventureiro. Tem que buscar conhecer o seu potencial cliente, né? Participar das cotações, como eu disse, fazer o seu cadastro para quando a empresa estiver precisando do seu produto, ela pedir aí o seu orçamento, pedir a sua proposta, para quando acontecer a licitação, ela pode te chamar para participar. Ou mesmo uma contratação direta. Talvez ela está fazendo aquela cotação, no mínimo de 3 orçamentos, para fazer uma contratação direta, porque os valores hoje estão bem expressivos, né? E quais que são as vantagens de participar de licitação? Nós temos aí a questão da estabilidade, né? O órgão público, o órgão público, como muitos já falam e já preparam para os concursos públicos, que também é modalidade de licitação, buscam a estabilidade, né? O órgão público não quebra, né? Muitas pessoas falam, o órgão público não paga, mas o órgão público, para ele poder fazer a contratação dos seus serviços, ele tem que estar ali com o seu planejamento, com o seu plano de contratação anual. Então ele já tem aquelas dotações orçamentárias organizadas, já tem aqueles valores reservados para fazer aquela compra, para contratar aquele serviço. Então te dá estabilidade para sua empresa. É muito diferente do que todos imaginam. Falam que o órgão público não paga, que o órgão público só direciona. Não existe isso. Existem algumas questões mínimas que acontecem, mas hoje como as licitações vieram de forma diferenciada com a nova lei, né, os crimes também vieram mais severos, né? Então, essas questões vão desaparecendo. E a integridade, a boa governança vai aí englobar os órgãos e as empresas para que essas compras e contratações elas sejam feitas de forma correta, que existam as boas práticas nas contratações públicas, né? Organização, então, primeiro te dá estabilidade, né? Você pode ter estabilidade lucrativa para a sua empresa, né? Tendo essa boa relação com o órgão público, né? Não simplesmente participando de licitação de forma aventureira, né? A organização da sua empresa, eu falo muito que quando a gente vai participar de licitação, automaticamente você tem que organizar a sua documentação. Muitos empresários não sabem como que estão as suas documentações fiscais, técnicas, econômico-financeira. Então, o administrador daquela empresa, ele tem que saber que ele precisa entender um pouco de contabilidade, um pouco se está pagando aqueles tributos federais, municipais, se as suas certidões estão ok, se você tem aí um atestado de capacidade técnica, depois que você acabou de prestar um serviço para um órgão ou para uma empresa privada, você pode pedir aí um atestado de capacidade técnica para que você possa apresentar em uma licitação. Às vezes nem precisa de um atestado de capacidade técnica quando é uma contratação direta, né? Então, te ajuda a se organizar, a sua empresa fica organizada, você entende todo o corpo da sua empresa, toda a questão técnica,
né, os profissionais que estão ali na sua empresa, né, os maquinários, a estrutura da sua empresa te ajuda a se organizar, trabalhando com licitações e vendendo para o governo, porque o governo ele não compra da sua empresa se você não estiver com seus documentos em dia, corretos, né? E isso faz com que você entenda a sua empresa também. Isso é muito importante para o administrador daquela empresa, para o diretor, para o sócio proprietário, né? Então, vender para o governo também te traz transparência, te dá transparência e segurança, né? É transparente, é tudo pela internet aqui. A gente faz, as oportunidades estão todas aí no Portal Nacional das Contratações Públicas, né? No portal aí do compras, do gov.br/compras. Todas as oportunidades estão ali. E o jogo acontece tudo ali mesmo, dentro dessa plataforma. A partir do momento que você se cadastra, a partir do momento que você se cadastra no SICAF, se cadastra no sistema e automaticamente você já está tudo ali transparente. No final tem um contrato que é transparente, ou tem uma ata de registro de preço que é transparente, te dá segurança porque tem uma senha. E os processos, todos os processos, sejam judiciais, existem alguns processos que têm aí o seu sigilo, mas as licitações, na maioria das vezes, elas não têm sigilo, né? O percentual é muito maior para transparência, é porque a lei exige, é princípio da administração pública, a transparência. Todos os editais são publicados. Então, a partir do momento que o edital é publicado, ele está querendo atender a sua necessidade, o órgão público, e automaticamente atender a necessidade do cidadão, né, do interesse público. Então, ele tem que deixar tudo transparente, porque isso pode lhe causar situações complicadíssimas, né? Sanções, penalidades. Então, é transparente e seguro. Não tem problema. Se você verificar que não há transparência naquele edital, naquela contratação, você pode impugnar aquele edital, você pode entrar com recurso administrativo. Então tem que usar todas as brechas, tem que usar todas as armas para poder participar de licitação de forma correta, né? De forma não de uma forma simplesmente participando, aventurando-se aí nas compras e contratações. É participar de forma efetiva, né? Buscando ali as oportunidades, sabendo que aquilo ali pode ser seu, né? Não se preocupar com questões de menor preço. Isso não existe, eu vou falar nos próximos slides também, eu já tenho falado isso muito também. Não é o menor preço. O que vale aqui é a estratégia, né? Tanto que a lei fala, né? Você tem que procurar a proposta mais vantajosa, mas se preocupar também com o ciclo de vida do objeto. Então não adianta comprar uma quantidade enorme de caneta com preço baixíssimo e se aquelas canetas não vão funcionar. Não adianta comprar alimentos para merenda escolar e dar aí alimentos estragados para os alunos. Então tem que verificar a qualidade do material. Ninguém vai ser penalizado se você comprar, se você evitar aí o sobrepreço, se você evitar aí o preço inexequível, o superfaturamento, isso daí, e se você trabalha com integridade, você se justifica as suas compras e contratações nos órgãos, você nunca vai ter problemas, né? Porque você está dando qualidade para aquele setor que solicitou aquele serviço ou a compra daquele produto, né? E também nas licitações te possibilita uma igualdade de competição. Como eu disse já, as microempresas, empresas de pequeno porte, grande porte, médio porte, EPP, todas participam igualmente, né? Existe aí as estratégias, né, e as vantagens que existem para essas pequenas empresas participarem com igualdade de competição, né? Tem que ter justa competição nas licitações públicas. Isso é princípio administrativo e princípio das licitações públicas. E também redução de gastos, né? As licitações públicas, você não precisa de ter estoque, você não precisa de fazer marketing para vender para os órgãos públicos ou entidades, porque ele que vai te informar o que ele está precisando ali em uma contratação direta, ele que vai te informar no edital as especificações corretas com que ele quer.
Então você não tem como você fazer marketing com o seu produto ou serviço. Ele que informa para você, o órgão ou entidade te informa o que ele está precisando. Então reduz gastos com várias situações, né? É simplesmente entrar no sistema, cadastrar a sua proposta, organizar a sua documentação e ir para o jogo. Correr atrás do jogo e colocar o seu preço ali. E às vezes você está em terceiro lugar e você vence a licitação porque o primeiro pode ser desclassificado, ele pode ser inabilitado e a mesma coisa pode acontecer com o segundo, né? Então tem essas grandes vantagens. Aqui são algumas vantagens que eu coloquei para vender para o governo, né? Então conheça o seu cliente, vá até o órgão público para conhecer, converse ali com o pregoeiro, converse ali com o agente de contratação, com a equipe, verifica o que eles estão precisando e vai vender o seu produto, né? Saia da crise, aproveite essas oportunidades. E aqui, como que nós podemos trabalhar com licitação? Existem várias formas de trabalhar com licitação. Você pode trabalhar como analista de licitação, né, para uma empresa, como CLT. Às vezes tem tantas pessoas aí no desemprego, né, e às vezes muitas empresas precisando de profissionais para trabalhar ali no comercial. O analista de licitação, as licitações, as contratações diretas, né, é o comercial da empresa. É onde você busca os contratos dos órgãos e traz para a empresa. Então, é o comercial. Você tem possibilidade de receber um valor maior. Às vezes, você tem um cargo dentro de uma empresa e se você souber licitação, você pode aí aumentar a sua remuneração, né? Porque afinal de contas você vai buscar clientes para a sua empresa. Você aprendendo como que se faz, usa as estratégias corretas, você vence a licitação e ganha porcentagens. Hoje se fala em de 1 a 5% sobre o lucro daquela licitação. Você pode participar como analista de licitação para uma empresa específica, né, e vencer e ganhar uma porcentagem ou cobrar por esse serviço, por esse ato administrativo, né? Então, como analista de licitação, você tem essas oportunidades, né? Tem várias empresas que contratam com salários bons o analista de licitação, porque ele trabalha no comercial da empresa, né? O consultor em licitação, sabendo a licitação mais aprofundada, estudando a legislação de forma categórica, bem determinado, né, naquela rotina de estudo. Eu tenho um curso completo aqui, né, que ele é detalhado, ele é todo com fluxograma de toda a legislação. E na legislação você vai achando as oportunidades de negócio. Você vai vendo ali que através de um credenciamento, através de um cadastro no órgão público, você busca as oportunidades de negócio para você. O consultor, você aprendendo, você pode ensinar outras pessoas a trabalhar com licitação, tirar esses mitos que a licitação, infelizmente, traz, né? Então, não é dessa forma, né? É da forma mais prática, é estudar, se capacitar para se tornar um consultor. Hoje eu sou um consultor de licitação, já trabalhei há muito tempo, né, há mais de 20 anos trabalhando com licitações. Então você vai estudando a legislação, vai vendo as oportunidades de negócio. Então pode trabalhar como analista de licitação, consultor de licitação e como empresário também. Você pode, como empresário, você mesmo pode gerir a sua empresa, não vendendo somente para o privado, vender para o público também. O empresário ele está vendendo água, ele está vendendo biscoito, ele está vendendo café, seja qual o produto, materiais de expediente, informática. Eu já falei nos slides anteriores a quantidade, né, os segmentos, diversos segmentos de fornecimento de produtos, engenharia, a quantidade de bilhões em engenharia e obras que os órgãos públicos contratam, serviços de segurança, né, serviço de asseio e conservação, pintura, tudo o órgão público precisa. Né? Ele precisa de profissionais. Aquilo que ele não pode fazer por sua conta própria, ele precisa de buscar na esfera privada. Né? Hoje nós temos aí a tecnologia da informação, as oportunidades para as startups, né, participarem de licitação. Na maioria são microempresários querendo sobreviver neste mercado,
né? Então, busquem se capacitar, se aprimorar para ser um desses, ou um analista de licitação, ou um consultor de licitação, ou ser o próprio empresário, abrir uma empresa para vender para o governo. Qual o problema? Abrir um MEI. É muito fácil. O MEI, ele além de te dar diversos benefícios, ele tem os benefícios próprios, porque o MEI é um microempresário. Ele pode aqui participar de licitação e aumentar seus lucros, ganhar valores que você nem imagina, né? Então, as licitações te dão essas oportunidades, tanto as licitações quanto as contratações diretas. E aqui também, já como estratégias, né, a leitura do edital obrigatória e na íntegra. O edital, ele faz leis entre as partes. O edital, ele é aquele instrumento convocatório em que está ali toda a legislação para ser seguida. Então, tem que ser lido todo o edital, todos os seus anexos. Nós temos aqui os anexos dos editais, que são termos de referência, onde está ali todas as referências do serviço que vai ser contratado, dos produtos que vão ser comprados pelo órgão, o memorial descritivo daquele edital, a descrição daquele material, as planilhas, todas devem ser lidas detalhadamente, na íntegra, os cronogramas devem ser analisados e verificados se você tem condições de ofertar aquele produto e serviço. O projeto básico, projeto executivo, no edital já tem a minuta de contrato. Então não há como chegar no final da licitação e falar que não sabia do contrato. Está aí, né? Está aí para ser lido já, analisado corretamente aquele edital. Então, por isso é que deve ser lido o contrato antes de participar da licitação e verificar se você tem como oferecer aquele produto ou serviço, né? Documentos diversos que estão no edital, as declarações, né, os documentos que devem ser lidos, os termos, declarações, etc. Diversas coisas que devem ter no edital. Normalmente o edital é grande, mas a gente tem que se capacitar e entender o que você deve buscar naquele edital. Fazer o seu resumo, né, para poder fazer o seu checklist daquela documentação, analisar aquele edital o mais rápido possível. Porque se você analisa aquele edital o mais rápido possível, você tem como visitar o órgão, você tem como ligar para o órgão, fazer os seus pedidos de esclarecimento daquele edital, né? E isso daí faz com que você tenha essa inteligência de mercado, essas estratégias que devem ser utilizadas na licitação, porque é nas estratégias que você consegue vencer as licitações, né? Então, o edital, mais uma vez, deve ser lido na íntegra e a sua leitura é obrigatória, em todos os seus termos, desde o início, desde o preâmbulo até o final, para verificar onde que vai acontecer, qual é a modalidade, quais são os critérios, o que está solicitando naquele edital. Né? Então, não se esqueça, edital é para ser lido, não é para pegar o edital, viu onde quer, colocou de lado e vai preparar a sua proposta e verificar a documentação. Você vai ser desclassificado, vai ser inabilitado porque não prestou atenção em determinados itens que poderiam ser impugnados, poderia ter pedido ali um pedido de esclarecimento daquele edital antes de participar da licitação. Enfim, né? Leitura obrigatória e na íntegra faz com que você vença a licitação. Então, o edital está ali, é para ser lido, não colocado de lado, né? O próximo slide mostra aí, né, um empresário, uma pessoa com todas as dúvidas. Né? Ele pegou um edital de 50 páginas, 100 páginas, depende muito, que às vezes tem um projeto ali, um projeto executivo, um projeto básico, um serviço de engenharia, um serviço aí de grande vulto, ou mesmo um edital menor. Às vezes o edital menor tem muitas dúvidas. Tendo aquelas dúvidas, o que você tem que pedir? Pedido de esclarecimento, ou impugnar aquele edital. Fazer um bom pedido de esclarecimento, de forma ali, né, cordial. Isso daí faz com que você aproxime do seu potencial cliente, que é um órgão ou uma entidade. Isso faz com que você se aproxime e vença aquela licitação. Se você faz um pedido de esclarecimento correto, analisa ali
coloca direitinho ali qual que é o edital que você está falando, porque no órgão público tem várias pessoas, tem vários processos, tem várias pessoas que estão trabalhando também, e às vezes nem sempre sabe onde que está aquela dúvida. Informar qual órgão, informar qual edital, qual licitação, número da licitação ali no e-mail que você vai solicitar, fazer o seu pedido de esclarecimento, né? E ali informar qual que é a cláusula, né, aquele inciso daquele edital, o número daquele edital específico, onde que está a dúvida, para que seja sanada a sua dúvida de forma objetiva. Então, se você faz um pedido de esclarecimento de forma educada, de forma cordial, aquele agente de contratação ele já vai receber aquilo de uma outra forma. Ele vai saber que a sua empresa está ali, né? Já aproveita, manda seus catálogos para a empresa, para ela conhecer os seus produtos, os seus serviços. Isso é estratégia, faz com que você vença a licitação, seja contratado em uma contratação direta. E também, havendo uma ilegalidade, se verificando uma ilegalidade, por isso é que eu falo da capacitação. São estratégias para vencer licitação. Não adianta falar, esse edital não serviu para mim, ele não está de acordo com o que eu tenho para vender. E aí larga para lá. Mas você pode impugnar e às vezes com uma impugnação, aquele objeto vem para a sua empresa. Ele vai estar de acordo com a sua empresa. Uma impugnação é te colocar apto a vender aquele produto ou serviço para o órgão público. Então não fique com dúvidas. Havendo dúvidas, faça seu pedido de esclarecimento, impugne o edital. Nós não temos que ficar com esse mito de que os editais não podem ser impugnados. O órgão público não pode receber uma impugnação de um edital. Isso é bom para que o órgão público aprenda também a desenvolver, a não deixar a ilegalidade nos editais. Por que deve ser pedido o esclarecimento e a impugnação? Porque muitas vezes tem erros. Agentes de contratação, pregoeiros, uma equipe ali, eles estão todos abarrotados de trabalhos e às vezes não veem, faz um copia e cola ali do edital e não observam que ali tem um erro. Fez um copia e cola de outro edital e vai verificar aquele edital foi com erro, foi com uma ilegalidade, né? Um direcionamento, colocou ali uma marca, colocou ali uma descrição incorreta que não encaixa naquela empresa. E às vezes você vai ajudar o órgão público a realizar a sua compra e a sua contratação. Fazendo pedido de esclarecimento, fazendo uma impugnação ao edital. E isso daqui pode ser qualquer pessoa, não precisa de ser advogado, não precisa de ter capacitação técnica para você fazer essas duas peças. O pedido de esclarecimento ele não tem formalismo, mas ele exige que tenha ali um cronograma, uma organização, né, uma cordialidade. A impugnação ela já tem uma estrutura legal para ser seguida, um rigor maior para ser informado, porque ali tem uma informação de uma lei, uma decisão de um tribunal, decisões de órgãos sobre aquela situação. Então exige um rigor formal, né? Mas isso daí qualquer outro profissional ele pode ver modelos, pode ver buscar de inteligência também, né, de conhecimento para fazer uma boa impugnação. Nem os profissionais estão aí também, profissionais de direito, os advogados estão aí para poder fazerem essas peças, tanto jurídicas quanto administrativas, recursos, as impugnações, né? Então, pessoal, com essa aula, eu deixo aqui várias estratégias, várias ideias, com essa terceira aula do nosso mini curso de licitações e contratações. A gente fala-se sempre em pregão, né? Mas nós também falamos de todas as outras modalidades, né? Que agora, com a lei, nós temos aí o diálogo competitivo, nós temos a concorrência, tem o concurso, tem o leilão, né? E tem o pregão. A gente fala mais do pregão porque o pregão é mais que 90% das licitações são realizadas pelo pregão, pelas suas características, pela sua especificidade, pela celeridade, pela transparência. Ele é mais rápido, mais objetivo e faz com que atenda às necessidades do órgão e automaticamente às necessidades do público, do cidadão usuário.
atendendo aí ao princípio maior do interesse público. Pessoal, fico por aqui com mais essa aula, com a terceira aula do nosso minicurso e até as próximas.